Eu acho que ressignificar a vida era algo que a gente devia fazer sempre, né? Assim, ver se a gente está indo no caminho certo e ver o que a gente está deixando pelo meio do caminho. Porque tem uma coisa que acontece com o ser humano, nós somos os únicos animais que temos uma noção exata de que vamos morrer, né? Que a gente tem uma data, a gente sabe a data de chegada, mas a gente não sabe a data de saída. O que acontece é que para a gente viver, é como se o cérebro tirasse essa informação de que a gente é finito, de que a gente vai morrer. É por isso que a gente vive não pensando na morte. E a gente vai fazendo projetos, a gente faz projetos para meses, para anos, para uma vida inteira. É uma certa, como é que eu vou dizer, uma proteção, né, que o cérebro faz no sentido da gente ir vivendo para a gente não ficar com aquela coisa mórbida de pensar que tem um fim. Por um lado, isso deixa a gente viver a vida muito mais solto, mais leve, poder de fato fazer planos sem estar pensando nessa sombra, digamos assim. Mas também faz com que a gente deixe de ter isso, que é ressignificar a vida, que é redimensionar a vida, que é absolutamente importante. Porque assim, a gente pode viver várias vidas numa mesma vida. Do momento que a gente para e fala assim, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? A gente tem várias possibilidades, a vida não é uma fatalidade. Tipo assim, escolhi uma profissão, escolhi um casamento, escolhi coisas que são eternas. Não são, porque nem nós somos. Então, assim, é bem comum que as pessoas façam esse processo de reavaliação quando elas se deparam com alguma coisa que deixe muito claro a sua finitude. Então, assim, em coisas trágicas, em que as pessoas perdem tudo, ou vivenciam uma situação de muita dor, uma tragédia coletiva, né, como um desabamento, como enchentes, isso ocorre muito, que é tipo assim, o que resta, o que eu vou fazer da minha vida? Ou então, quando as pessoas se deparam com alguma doença ou alguma coisa que elas falam assim, nossa, agora é sério, agora eu posso realmente não mais viver. E aí é nessa hora que as pessoas se fazem perguntas do tipo, eu vivi uma vida até agora que eu queria, o que eu estou fazendo está dando sentido à minha vida, o que eu deixei de fazer que eu faria mais? Então, assim, é um momento de muita reflexão. É interessante você estar falando isso, sim, eu acho que o que ele quis dizer é isso, né? Que a gente não pode estar esperando o tempo todo o momento ideal para ser feliz, o momento ideal para dizer eu te amo, o momento ideal que a gente vai realizar determinados sonhos. A vida não para, ela é aqui o tempo todo. Eu acho interessante que tem pessoas que falam assim, quando eu me deparo com uma situação ruim, eu queria parar o tempo. Ou quero minha vida de volta. Ninguém nunca roubou sua vida está aqui o tempo todo. Então, assim, a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Eu costumo dizer que a gente tem que viver nossa vida como se a gente estivesse o tempo todo criando memórias para num futuro eu poder falar assim, valeu a pena, eu olhar para trás e valeu a pena. E criar memórias passa por você levar um dia a dia. Com carinho, com amor, com bom humor, dar esse tom de olhar para uma cena, por exemplo, que a gente está fazendo agora aqui, e falar assim, eu vou lembrar disso daqui a 10 anos, daqui a um ano, daqui a uma semana, e vou dizer, valeu a pena estar no feriado, trabalhando e fazendo o que a gente gosta. Então, talvez a grande mensagem de redirecionar a vida, ou redimensionar, ressignificar, seja isso, a gente poder tá criando memórias boas. Ou para quando a gente ficar bem velhinho, ou para quando a gente se for. Porque quando a gente se for, que a gente deixe boas memórias. Eu costumo dizer o seguinte, há pouco tempo me aconteceu uma coisa muito curiosa, quer dizer, está acontecendo. Eu tive uma alteração no exame de sangue relativo a um órgão chamado pâncreas no organismo, e aí começa a pesquisar, isso começou em dezembro, começa a fazer pesquisa, e o que tem, o que não tem. E aí chegou um momento que o médico, muito, muito bacana, chegou para mim, Bia, tá na hora da gente fazer exames mais elaborados, porque a gente não está conseguindo descobrir exatamente o que é isso. Me pediu um PET scan. Um PET scan é um exame que você mapeia o corpo inteiro para você ver se detecta células cancerígenas. Falei, ok, pô, vamos lá, vamos pedir. E aí marquei o exame, fui no exame, e cheguei lá, tinha uma sala de espera com mulheres, a gente com aquele roupão, no dia que eu fui só tinha mulheres. E aí uma olhou para mim e falou assim, o seu câncer é o quê?
Eu falei, olha, eu não sei ainda, né? Nós estamos aqui pesquisando. E aí ela falou assim, você tem uma carinha de câncer de mama. Eu falei, olha, eu tenho prótese de mama, mas eu tô achando que não é isso não. Eu vim aqui porque é alguma coisa no pâncreas. Aí ela, não, mas olha só, já fica com o nosso telefone, que nós temos um grupo de acolhimento, parará, parará. É claro que tomado o primeiro susto, eu falei assim, por que não ir nesse grupo, né? Seja o que for, por que não participar disso? Eu achei aquilo bacana e fui no grupo e aí cheguei lá, fiquei muito fascinada porque assim, ali estava se discutindo, por exemplo, se a gente morresse semana que vem, o que teria de importante na vida de vocês hoje? Os problemas que você tem hoje seriam realmente problemas? Então, assim, foi uma grande aula do que é ressignificar a vida. E foi tão interessante que o grupo, tem um grupo mais, que está há mais tempo, falou uma coisa assim, olha, as pessoas, quando estão muito próximo da morte, elas mostram alguns arrependimentos. E isso era um estudo que elas já tinham. Primeiro, gostariam de ter tomado atitudes considerando mais as suas necessidades do que os outros. Então elas falavam muito assim, queria ter feito coisas que agradassem mais a mim, menos ao meu marido, menos aos meus filhos, porque hoje os filhos estão criados, o marido está numa carreira brilhante e eu estou aqui sem ter algo que eu diga assim, isso é um propósito de vida meu, independente do coletivo. Então, tomar mais atitudes que sejam condizentes com a sua essência. A segunda coisa que elas falaram, que eu achei muito interessante, é que elas queriam ter tido mais tempo para estar com os amigos, que é essa família que a gente escolhe, né? Que é a família do amor. Os amigos são a grande família do amor que a gente tem. E queriam ter tido mais tempo para isso. E outra coisa que elas falaram, queriam ter dito para as pessoas, mais eu te amo, né? Quando ficava naquela coisa, não vou dizer eu te amo, porque senão a pessoa vai ficar convencida, não vou dizer isso, não vou dizer aquilo. Então, essa coisa mais explícita, essa coisa mais sincera, né? E queriam ter perdido menos tempo comprando coisas e vivenciando coisas. Então, por exemplo, de estar numa praia, no pôr do sol, para ver aquele pôr do sol. Porque o pôr do sol tem todo dia, mas a gente nem se toca. Todo dia o sol se põe, todo dia ele nasce. Então eu achei muito bacana, foi uma experiência que eu ainda estou vivendo nesse processo de busca, mas eu acho que já está valendo muito a pena, né? Seja o que for que vai vir, eu vi assim que a gente precisa fazer isso um hábito mais salutar. Não esperar uma situação de adoecimento ou trágico para que a gente possa rever nossos pontos de vista. Porque a gente pode fazer isso todo dia. A gente pode, inclusive, fazer isso um ato de meditação. Quando eu levanto e falo, como é que está a minha vida, né? Como é que eu vou fazer minha vida hoje? Como é que eu vou ser feliz hoje? Independente de qualquer circunstância. Porque, assim, a gente sempre pode dar um jeito de ser feliz. E dar outro significado à vida. É a coisa da física quântica. Tem todas as possibilidades. Agora a gente tem que saber escolher qual é a melhor possibilidade. Então, assim, eu estou muito grata a tudo que está acontecendo, porque eu tenho um hábito de rever meus pontos de vista, mas eu acho que isso estou fazendo um intensivão. E está valendo muito a pena. Por exemplo, eu não tenho grandes arrependimentos, mas eu tenho grandes coisas que eu vi que está na hora de pegar alguns telefones e redimensionar algumas pessoas na minha vida. E vou fazer isso com o maior amor. Espiritualidade tem a ver com sermos melhores e entendermos que nós passaremos, mas a humanidade continua. E a gente tem que ter o compromisso de passar o bastão para as pessoas que virão. Se eu me ponho no mecanismo absolutamente egoísta, né? Uso todo o meu circuito de sobrevivência para competir, para querer o mal do outro, para não ter a gentileza, eu seguro o conhecimento, eu estou adoecendo, sem perceber. E isso não é o meu só, meu ponto de vista. As pessoas estão adoecendo exatamente por isso. Vamos ter muitos mais quadros de ansiedade? Vamos, porque as pessoas ainda não entenderam que estamos de passagem. E a evolução espiritual, no fundo, seria a nossa conexão com tudo que há de melhor no universo.
Uns chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam dos orixás, não tem a menor importância. A importância é que a gente possa se conectar com essas energias para que a gente se reabasteça e possa dividir isso entre todos nós. Existirá adoecimento? Sim, mas muito menos, porque a gente vai praticar o desapego. O desapego de não sermos eternos, de não termos a pretensão de mudar as pessoas. As pessoas mudam quando elas querem. E eu não conheci nunca algo mais revolucionário do que o conhecimento. A gente não deve aceitar aquilo que dizem para a gente. A gente deve estudar para que a gente possa, de fato, dizer: eu estou agindo assim porque isso me faz bem. Por exemplo, se você praticar uma gentileza, você vai se sentir bem. Aí você vai falar assim: não me senti tão bem no início. Faça a segunda, faça a terceira. Porque o mecanismo da competitividade, do medo, ele está acionado há muito tempo. Os mecanismos da gentileza, da empatia, da compaixão, ele precisa ser ativado. Até porque a gente entende que não dava para ser tão empático ou gentil num planeta que a gente não tinha nada, a gente não tinha como comer, a gente não tinha como se abrigar, a gente não tinha como fazer essas coisas. Mas hoje nós temos. E o que a gente está fazendo? A gente se comporta como crianças que querem seus brinquedos sozinhos para a gente. Enquanto qualquer um no mundo estiver mal, nós também estaremos. É difícil raciocinar assim, mas a física quântica prova que não estamos desconectados de nada. Ao ferir uma pessoa, você se fere também. Ao fazer mal para uma pessoa, pode ter certeza que você estará fazendo mal para você também. Se a gente não entender que essa base do adoecimento está na nossa mão, está no nosso conhecimento, a gente vai evoluir para adoecer. Eu nunca vi uma pessoa que esteja ciente do sentido da vida real, do propósito da vida real, e que acredite na transcendência da vida, energeticamente falando, que pare para adoecer. É difícil. Mas a grande dificuldade é que a gente tenha essa noção. Então, assim, eu peço a vocês que, se não levarem nada daqui hoje, que levem, que se respondam: qual o sentido da minha vida? Se você responder só coisas práticas, tem alguma coisa errada. O seu filho, a sua família, isso tudo é o meio, mas não é o fim do sentido da vida. O sentido da vida é muito maior. E aí, se a gente pensar bem, tem um toque divino na evolução espiritual? Acho que sim. Eu chamo Deus do designer do universo, por quem eu tenho profunda admiração. Principalmente porque ele criou e fez a coisa mais extraordinária do mundo, que é o nosso cérebro. E aí eu deixo com vocês uma imagem que eu acho que vale mais do que 1000 palavras, que é a imagem de Miguel Ângelo, do quadro lindo que está na Capela Sistina, que é a criação do primeiro homem, né? E reparem um detalhe, não sei se vocês estão vendo aí, estão vendo Deus lá no cantinho? Vocês repararam que Deus está dentro de um cérebro? É um cérebro isso aí, gente. De alguma maneira, Deus fez a sua melhor criação, o cérebro humano. E isso tem algum motivo. Talvez porque ele, através dele, se comunique com a gente. Mas a gente tem que abrir os portais desse cérebro de forma a sermos mais humanos na acepção mais concreta e transcendente da palavra. Porque o que é sabedoria? É eu ter uma noção de como o mundo funciona, quem sou eu, qual o meu papel nesse universo e fazer isso no tempo certo. Eu sempre digo que um sábio sabe a potência do tempo, porque tem coisas que levam tempo para acontecer. A maioria, eu diria que as coisas boas levam tempo, as coisas ruins são rápidas, né? Então, assim, não existe essa coisa imediata que hoje está todo mundo tão viciado em likes, em drogas, em festas, como se o mundo fosse acabar amanhã. O mundo acaba para quem acaba, né? A verdade é essa. O que não pode ocorrer
é a gente transformar a nossa vida, que é curta, em algo pequeno ou medíocre. Isso não tem a ver. Então, sabedoria, eu diria que é você ter a capacidade de entender o seu papel, o papel do ser humano no universo. E qual o papel do ser humano no universo? É agregar à sua vivência valores, virtudes. Que é virtude? É você praticar os valores. Porque tem muita gente que fala de valores, mas não pratica nada. E sabedoria? A sabedoria que vai me dar o entendimento do meu tempo, das coisas que precisam amadurecer, daquilo que eu não posso fazer hoje, o que eu planto para colher amanhã. Então, a sabedoria vem com o tempo, eu não tenho dúvida. A juventude, ela é anti-sabedoria. A juventude, ela tem uma impulsividade, ela tem uma energia, ela tem um querer, uma pulsão de vida que muitas vezes ela não para analisar. Então eu vejo hoje uma geração mais nova sem um pingo de sabedoria, apesar de terem muito conhecimento técnico. Eu nunca vi uma geração com tanto conhecimento tecnológico, mas nunca vi uma geração com tão pouca sabedoria. Então você vê que tudo é rápido, os amores são líquidos, as verdades são líquidas, tudo passa, é muito rápido, o tempo todo. Então, eu diria que sabedoria é uma das melhores coisas do mundo. Aquele filósofo maravilhoso, Zygmunt Bauman, tempos líquidos, amores líquidos, né? Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas são descartáveis, né? As pessoas desmancham um relacionamento por WhatsApp, né? Não é nem mais uma ligação, é por WhatsApp. Então, assim, isso me deixa um pouco triste, porque nós estamos perdendo essa essência humana, que é de ter e valorizar valores, praticar esses valores e ter a sabedoria para saber a hora de praticar esses valores, a hora que eu escolho os meus valores, porque não tenha dúvida, é isso que eu estou falando. A vida acaba porque acaba. E eu costumo dizer o seguinte, a gente morre... não se transforma numa outra pessoa. A pessoa que morreu é a pessoa que viveu. Eu costumo dizer que eu quero, quando a morte chegue, me encontre fazendo esse passo a passo, né? Dos valores, virtudes, sabedoria, porque a gente é eterno, a gente continua. Então, essa coisa tipo assim, morreu, virou santo, ou morreu, virou demônio, não existe, né? A vida é um contínuo, material e não material. Então, eu acho que quando a gente adquire sabedoria, que é o conhecimento a favor da evolução, aí a gente está chegando num ponto bom. Mar calmo não faz bons pescadores, né? Não existe evolução em zona de conforto. Então, assim, relacionamentos difíceis vão treinar o coração, exercícios difíceis vão treinar o corpo, tudo que é difícil a gente enfrenta, treina no fundo vai treinar o espírito da gente, né? Não é só a mente, não é só o corpo, é o espírito. E eu acho que a sabedoria vem do espírito, definitivamente.